Glória a Deus. Por gentileza, abre a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 21 e o verso de número 9. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 21 e o verso de número 6, eu falei 9? 6. Lucas 21, 6. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria que você, nessa manhã, dificilmente eu faço isso, mas eu gostaria que você prestasse muita atenção em tudo aquilo que vai ser ministrado nessa manhã, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e vai abrir os teus olhos para tudo aquilo que estamos vivendo. O mundo já não é mais como era antigamente. As coisas estão esquisitas, né? Doenças que a gente nem sabe. Esses dias aí eu e minha esposa ficamos mais de 20 dias, e do nada eu cheguei de viagem na sexta, fui dormir tranquilo, e quando foi no sábado eu acordei totalmente zoado, ruim. Fiquei 20 dias em casa, e a gente foi no médico, fizemos exame, e assim, a gente olhava e parecia que eu tinha Covid ou dengue, mas a gente ia lá no médico, e o médico falava assim: olha, você não tem Covid, não tem dengue, fez o exame, mas você estava ali que não era uma gripe, eles não falavam para você o que é, e a gente está vivendo nesse tempo, num tempo de guerra, num tempo de enfermidade, que muitas vezes a própria medicina, ela precisa estar se atualizando todo dia, para poder entender, e muitas vezes eles não entendem, e você já notou quando você vai no médico, que ele não entende o que você tem, o que é que ele fala, que ele diz que você tem? Uma gripe ou uma virose? É fácil ser médico para problemas, né? Porque assim, ele fala assim: ó, você tem uma gripe ou uma virose. Mas só que nós estamos vivendo em um tempo diferente, onde a gente vê hoje no Brasil uma pandemia a gente não pode falar isso, mas a dengue, né? Você conhece pelo menos 2 pessoas que pegaram dengue e não tem vacina? E o pouco de vacina que tem é para as crianças. E esse pouco as crianças não vão tomar e fica sobrando lá. A gente vive num mundo complicado, num mundo diferente. Então a pergunta que eu gostaria de fazer nessa manhã é: a volta de Jesus, ela está próxima? É uma pergunta que a gente faz. Será que a volta de Jesus, ela está próxima? E se você acredita que sim, você está preparado? Se Jesus viesse buscar a sua igreja hoje, a pergunta é: você está preparado, irmão? Biblicamente, segundo aquilo que a Bíblia requer, a Bíblia pede, a pergunta é: você está preparado? Então eu quero ler com você Lucas capítulo 21, e a partir do verso 5, eu falei 6, mas vou ler a partir do verso 5. Falava alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas.
esse templo aqui é o terceiro templo que foi construído. O primeiro templo que foi construído foi o templo de Salomão. E aí o templo de Salomão ele foi destruído pelos babilônicos. Depois, na época de Zorobabel, foi reconstruído o templo de Salomão, um templo menor e um templo pequeno. E agora, na época de Jesus, Herodes está reconstruindo um templo, porque ele quer agradar os judeus. E o templo dele, que Herodes está fazendo, está bonito. É algo assim maravilhoso. Tem telão de LED. Tem luzes de primeira linha. Tem um som maravilhoso, né? As paredes são church, chama a atenção. E os discípulos, eles passam ali por Jesus, olhando aquele templo, aquele negócio bonito, e eles ficam admirados, e eles começam a falar: olha, que igreja bonita, que templo maravilhoso. E aí Jesus olha e fala assim: vocês estão vendo essas coisas? Verso 6. Dias virão e que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Jesus está dizendo essa magnitude desses templos. Vai chegar um dia que não vai ter pedra sobre pedra. E aí os discípulos eles perguntam a Jesus, verso 7: Mestre, quando vai acontecer isso? E quais os sinais haverá de quando essas coisas vão se cumprir? Jesus responde: olhe que não sejam enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E também chegou a hora, não os sigais. Jesus está dizendo que em muitos lugares falarão dele, pregarão sobre ele, até farão milagres como ele. Mas ele diz: fique atento. Fique atento. Milagres não define se Deus está em um lugar ou não. O que define se Deus está em um lugar é a transformação de vida daqueles que naquele lugar frequentam. Estão me entendendo? O milagre não quer dizer nada. Quando Moisés jogou a vara no chão e se tornou em uma serpente, a Bíblia diz que os magos de Faraó também jogaram as suas varas e se tornaram em serpente também. Então, o que mostra Deus em um lugar é a quantidade de vidas que são transformadas nesse lugar, não que lá frequentam. Porque existe uma diferença entre pessoas que frequentam e pessoas que têm uma vida transformada. E aí Jesus diz: não escutem. Verso de número 9. Então, quando vocês ouvirem falar de guerra e revolução, não vos assusteis. Gente,
Existe guerras na Síria que faz mais de 15 anos que está acontecendo. Já se pararam de falar da guerra da Rússia com a Ucrânia, mas está acontecendo. Israel estava lutando, vai fazer 10 meses, que a gente esperava que isso seria algo assim de, sei lá, um mês no máximo, mas já vai fazer quase 10 meses que Israel está lutando contra um grupo. E ontem, o Irã, ele tomou partido e lançou alguns drones e mísseis lá em Israel. Os Estados Unidos, a Inglaterra, tomaram partido ontem para o Irã falou para os Estados Unidos, não se meta. Os Estados Unidos falou, nós estamos se metendo. Então está um negócio tenso. Aí você olha a enfermidade em tudo que é lado. Mais ou menos há uma semana, 2 semanas, acho que Taiwan, que é uma das províncias rebelde da China, a gente teve aquele terremoto que aconteceu lá, se eu não me engano, de magnitude 8 ou 9. E fora aquilo que a gente não presta atenção. E aí a gente vive a nossa vida desapercebida, na nossa correria, quando algo grande está acontecendo, e os nossos olhos estão focados para os nossos umbigos. E a gente pergunta, a volta de Jesus está próxima? E se está próxima, por que eu estou vivendo de uma maneira como se Ele não fosse voltar nunca? Verso 10, Jesus diz, então se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Por que não falar aqui da Venezuela, que quer tomar parte de como é? O nome de um país vizinho aqui pequeno, por causa de petróleo? As coisas estão acontecendo, e a gente não está preocupado com isso. Verso 11, haverá guerra, terremotos. Tá tendo, dá um Google, irmão, para você ver. Terremoto que, tipo assim, você vê alguns que passam na TV, mas dá um Google para você ver o que está acontecendo. Não vai muito longe. Vocês lembram que uma cidade aqui do Havaí, faz mais ou menos uns 3, 4 meses, foi totalmente destruída por causa de um vulcão? Haverá guerras, terremotos, epidemias. A gente pode dizer que a gente está quase vivendo uma epidemia de dengue aqui no Brasil. Quantas pessoas já morreram? Quando eu fiquei doente esses dias, a gente foi 10 horas no pronto-socorro nosso particular, do convênio. Tanta criança. A gente fala assim, vamos à noite, porque é mais tranquilo. Mas tinha tanta criança, ali, doente. E não tinha o pediatra. Era uma médica, como é que chama? Clínico geral, que estava atendendo. Depois, quando o negócio apertou, que o pessoal começaram a fazer barraco lá, aí ligaram para um pediatra, aí ele veio de chinelão, daquele chinelo lá, como é que é? Né? Croquet. Chegou lá. E aí ele, tipo, em umas 2 horas, ele resolveu o problema. Mas Jesus está dizendo, haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares. Existe fome em vários lugares, irmão?
Não precisa ir longe. No Brasil existe fome em vários lugares. Você pode notar que o poder aquisitivo seu não é mais como era antes. Você fica na defensiva se compra 1 quilo de cebola ou 1 quilo de frango. Porque nós perdemos poder aquisitivo. E se eu e você perdemos o nosso poder aquisitivo de comprarmos aquilo que comprávamos antes. Ontem a Antônia foi fazer mercado, ela pegou 2 sacolas, Pati. Aí ela já passou por mim lá para colocar no carro. Assim, eu estou exagerando um pouquinho, foi um pouquinho mais, mas coisa pouca. R$800. Falei, cara, se o nosso poder aquisitivo caiu, você imagina daquelas pessoas que nunca tiveram poder nenhum de compra. Então estamos vivendo em dias maus. Jesus está falando verso 11, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão sobre vós e vos perseguirão. Irmão, nós estamos ainda com liberdade de falar de Jesus aqui, porque na transmissão do YouTube não, porque de vez em quando, algum tempo atrás, de vez em quando a gente falava alguma coisa, derrubava a live da gente. Aqui perto do Colômbia, é um país que persegue cristão. Venezuela, o Brasil veladamente também está perseguindo cristão. Você vê que todas as leis, qualquer pessoa pode fazer, qualquer religião pode fazer qualquer coisa, mas o cristão não. Não se pode mais falar. E aí Jesus está dizendo, olha, vos perseguirão. Haverá antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Freiras sendo presas aqui na Guatemala. Igrejas católicas sendo fechadas. Para você não dizer que eu estou falando só do cristão protestante. Não se pode falar mais de Jesus. E aí você pega alguns que denominados pastores, que ainda trabalham contra, como um pastor aqui de renome, aqui de São Paulo, onde diz que a Bíblia tem que ser atualizada para os nossos dias, e daqui a um dia a gente vai ter que atualizar a Bíblia mesmo, para poder se enquadrar nas leis que estão paradas no Congresso, para que você possa pregar, ou você vai sofrer o dano da perseguição. Ele diz, entrarão nas sinagogas, antes porém de todas as coisas, verso 12, lançarão mão de vós, vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença do rei e de governadores por causa do meu nome. Vivemos em tempo difícil. E talvez você não olhe para o Brasil, onde 3 ou 4 pessoas colocam 240 milhões, mais ou menos, 220 milhões de brasileiros de joelhos. De joelhos. E aí você está preocupado porque Jesus não deu o teu carro ainda. Está preocupado porque Jesus não te ajudou a trocar o iPhone ainda. Meu amado, se preocupe, porque alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual. E eu torno a fazer a pergunta para você nessa manhã: a volta de Jesus está próximo? Tiago, capítulo 5, verso 8 diz:
sede vós também paciente. Fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor, ela está próxima. Fizeram uma pergunta para Pedro há mais ou menos 2000 anos atrás. Pedro, desde que os nossos pais nasceram, que se diz que a vinda de Jesus está próxima, e nada de Jesus vir. Aí Pedro diz: olha, Jesus ainda não veio, por causa da sua misericórdia, esperando que aquele coração que ainda continua duro, possa se arrepender. Ele está dando um tempo, porque parece que não. Você vê muitas igrejas cheias, mas existe muitas pessoas que não foram alcançadas ainda. Existem muitos países que, como Coreia, que o evangelho ainda não foi propagado, que pessoas não têm a liberdade de cultuar a Deus. Então o que muitas vezes que Deus está fazendo, está segurando o tempo, para que o evangelho possa alcançar mais e mais aquelas criaturas. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o verso 3 diz: pois vós mesmos sabeis perfeitamente. Perguntaram para o apóstolo Paulo, Paulo, nós queremos saber a respeito daquelas pessoas que morreram. O que aconteceu com elas? O verso de número 3 diz: pois vós mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quem já foi assaltado aqui? Sério? O ladrão chegou para você e disse: ei, eu estou vendo que você passa todo dia aqui. Hoje eu estou com pressa porque eu vou malhar, estou indo na academia, mas amanhã vem preparado que eu vou te roubar. Né? Avisou para você? Não. Não avisou. E se não avisou, o que a maioria de vocês, se vocês entenderam a pergunta que eu fiz, eu perguntei quem foi o roubado, não quem foi furtado. Roubado é quando alguém te vê, toma de você a força, coloca uma arma. Furtado é quando ele puxa a tua carteira e você não percebe. Isso é furto. Aí eu vou dizer quem já foi roubado aqui. Legal. Legal não, irmão? Não foi nada legal. Ele não avisa. Pegou você despreparado. Quando ele chegou para você: ei, irmão, é um assalto. Seu coração já gelou. Por quê? Porque você não estava preparado. Jesus está dizendo: olha, a atitude não é que ele é um ladrão, mas a atitude de pegar muitas pessoas de surpresa. Ele vai dizer: pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão. Ele está dizendo: olha, muitos não vão estar esperando, e de repente Jesus vai voltar. Nós vamos estar preocupados com as nossas coisas, fazendo as nossas coisas, e de repente vai se ouvir um toque de uma trombeta, que a Bíblia diz. Muitos ouvirão e alguns não ouvirão. Você sabia que até alguns dentro da igreja não vão ouvir o toque da trombeta? Porque você sabia que uma das coisas que a gente faz aqui na igreja é um exercício espiritual, para que você possa começar a entender e ouvir a voz de Deus, para que você possa estar preparado, porque quando a trombeta tocar, só aqueles que vão estar o quê? Familiarizado com a voz de Jesus,
com as coisas espirituais que vão ouvir. Porque muitos não vão ouvir. Jesus vai vir buscar a igreja. Digamos que ele veio e pegou a igreja na quarta-feira de manhã. E muitos vão estar ouvindo, vai chegar aqui. O pastor atrasou. Cadê os obreiros? Cadê os irmãos? Não ligaram o som ainda, né? O que aconteceu? Ei, irmão, treina o teu ouvido a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Não venha e não brinque de igrejinha. Ele diz: pois vós mesmo sabe perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como a dores de parto, a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Sabe, as mulheres que começam a sentir, sabe, o que está acontecendo no mundo é a contração, sabe? Quando as mulheres vão ter bebê, elas começam a sentir aquelas dores, aquelas contração. Quando você olha para o mundo e tudo aquilo que está acontecendo, e aquilo que a Bíblia diz, você vê que existe uma contração espiritual, porque a vinda de Jesus está próximo, o Filho de Deus está próximo a voltar. E a pergunta é: a volta de Jesus, ela está próxima? A palavra para a volta de Jesus é parousia, palavra em inglês parousia, que quer dizer presença, que quer dizer rápido, rápido, ou seja, a vinda de Jesus, a palavra vinda é tomar com violência, né? Eu ia fazer outra pergunta, mas a gente está falando, sabe, mas não vou fazer. Mas imagina esses dias aí eu estava andando não sei aonde lá, e tinha um senhor, e ele andava assim. Eu sei que você não anda assim, mas ele estava assim, ó. E eu pensei assim, cara, se eu pego assim, foi só um pensamento, se alguém pega assim, ó, e sai, ele nem se toca. Então a vinda de Jesus é mais ou menos assim, vai pegar a sua igreja, é como se fosse rápido, pegando com força, com violência. Tessalonicenses capítulo 3, o verso 3 diz: para vos confirmar os corações, de sorte que seja irrepreensível em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Agora, por que a volta do Senhor, ela vai acontecer? Simplesmente porque Jesus prometeu. E a Bíblia diz que Jesus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. João capítulo 14, o verso 3, Jesus está dizendo: eu voltarei. Cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Embora tem muitas pessoas, tem colegas meus perto de mim que acreditam, gente, que vai ficar na grande tribulação. Cara, eu olhei para ele e falei assim: irmão, amém, que fique você com os testemunhos de Jeová, que não acredita em arrebatamento, porque eu acredito, irmão, que a igreja, ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Tem algumas pessoas que acreditam que a igreja, ela vai passar metade da tribulação, 3 anos e meio, que a igreja vai passar a tribulação inteira, 7 anos,
E tem outros que, assim como eu, acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Bom, eu não aguento 3 anos de tribulação. Eu já acho que a minha vida, nós não estamos vivendo tribulação, mas eu acho que algumas coisas que acontecem na minha vida já está sendo uma grande tribulação. Então eu não aguento mais passar metade da tribulação, muito menos passar a tribulação inteira, eu não sei. Mas o texto, Jesus diz: eu voltarei. Então cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, como disse Jesus, que vai vir por amor aos escolhidos. Mateus 24, 40 diz: 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Está de 2 em 2 aí, quem vai ser levado, quem vai ser deixado? Pastor, vai todo mundo. Aleluia, vai todo mundo em nome de Jesus, glória a Deus. A volta de Jesus ao mundo consistirá na manifestação e aparecimento e revelação. E a palavra de Deus diz que será ainda no tocar de uma trombeta. Agora, qual deve ser o nosso comportamento eminente à volta de Jesus? Quem crê que Jesus está próximo de voltar? Aleluia. Como deve ser o nosso comportamento diante da iminente volta de Jesus? Primeiro, com uma atitude de prudência. Respondeu ele no verso 8: acautelai-vos, ou seja, cuidado, não seja enganado, porque virão muitos em meu nome dizendo: sou eu. O tempo é chegado, não vá com eles. Então tenha prudência, irmão. Se firme em Cristo Jesus. Para com esse negócio de oba-oba, irmão. Esse negócio de hoje você está na tua igreja, amanhã você está procurando um outro lugar. Jesus está aonde você põe o teu coração, irmão. Hoje está na igreja, amanhã está no outro lugar, aí vem um outro pregador, está no... Irmão, prudência, foco em Jesus, não é local que você fica procurando, sabe, é o Deus que você fica vivendo. É o Deus que você acorda pela manhã e tem um devocional com Ele. É o Deus que vai dormir com você quando você ora com Ele, tem a vida com Deus. A vida no corpo de Cristo, chamado igreja, ela é importante. Mas mais importante do que uma vida em uma igreja, é a sua vida em Cristo Jesus. É o mais importante, a sua vida com Deus. Eu sempre digo o seguinte, olha, o que alimenta a gente? Tipo, alguns de vocês vão sair, depois do culto aqui, uns vão comer lasanha, amém? Vai comer lasanha, né? Outros vão comer carne, churrasco. Outros vão comer comida japonesa. Mas deixa eu falar uma coisa, nada disso sustenta o corpo. Come só carne a vida inteira. Come só lasanha a vida inteira. Sabe o que sustenta o ser humano? O que nos sustenta é o básico, é o quê? Arroz e feijão. A gente come arroz e feijão desde que a gente começou a ter os dentezinhos que o pai esmaga ali, ó, e vai dando ali. É ou não é? Arroz e feijão e água. O que eu quero dizer isso para você, irmão?
que é o básico que nos prepara para o arrebatamento da sua igreja. É o básico que nos prepara para ter um momento de comunhão com Cristo. E o que é o básico, irmão? A leitura da palavra é o básico. Oração é o básico. Convivência com os irmãos da igreja é o básico. Jejum é o básico. Sabe, tem um monte de coisa, tipo, eu vejo assim, as conferências que acontecem, falando nisso, a gente vai fazer uma jornada de 7 quarta-feira, a partir do mês que vem, vai vir uns colegas meus pregar aqui, cara, isso é muito bom, mas eu vou dizer para você, o que sustenta é o arroz com feijão. O que sustenta, sabe, é o culto da segunda-feira de oração. O que sustenta é a leitura da palavra de Deus. Uma lasanha de vez em quando, vai vir um pregador de vez em quando, vai vir um cantor de fora, vai ter... Isso é legal, mas é só de vez em quando. Se você vive só disso, quem vive só de fast food, irmão? Quem vive só de hambúrguer? Quem vive só de pizza? Isso é de vez em quando, não é ou não é? É de vez em quando, final de semana, ou de 15 em 15 dias, mas o que sustenta mesmo, é a presença de Deus na nossa vida, é a palavra de Deus, é você ouvir a palavra de Deus, é o jejum. Você não precisa jejuar quando a igreja vai jejuar, você pode tirar um dia de jejum na sua vida, é você acordar cedo, abrir a tua Bíblia, fazer o seu devocional. É isso que sustenta. Então Jesus disse, olha, como deve ser o nosso comportamento eminente à volta de Jesus? Primeiro, temos que ter uma atitude de prudência. Ele responde, acautelai-vos, cuidado, não sejam enganados, porque virão muito em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo é chegado. Cuidado, muitos virão dizendo, que são detetores da verdade, mas Ele, somente Ele, tem toda a verdade. Mateus capítulo 7, verso 21 diz, disse Jesus, nem todos aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos virão naquele dia, Senhor, Senhor, eu profetizei em teu nome, em teu nome eu expulsei demônio, e eu realizei milagres no teu nome. Jesus vai dizer, eu nem te conheço. Então, eu vi uma frase esses dias, dizendo assim, congregue numa igreja mais próxima da sua Bíblia, mesmo que essa igreja esteja longe. Porque a igreja, irmão, ela tem que ter a Bíblia como parâmetro. Ela tem que ter as coisas de Deus como parâmetro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A coisa mais fácil de se fazer hoje sabe o quê? É você fazer uma igreja crescer. Se eu falar para o pessoal aqui da junta, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai, o que a gente quer esse ano, vamos chamar aí a Gabriela Rocha, quanto que ela quer? É tanto, e a gente vai cobrar ainda do povo. Vamos chamar o Fernandinho, vamos chamar os pastores, logo logo isso aqui vai estar cheio de crente de outras igrejas. Aí tem um monte de crente que vem de outras igrejas, que está com treta com o pastor, que está chateado com o pastor. O que ele vem num evento desse? Ele vem, tipo, chegou aqui 1000 crentes de outra igreja, pelo menos 200 fica, porque ele vive disso. Só que não funciona. O que funciona é o crescimento orgânico, irmão. É o crescimento quando você prega, Ju, e você diz, olha, tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus, a pessoa levanta. Ou o ministério vai lá fazer um evangelismo, que nem os jovens estão se preparando para fazer um evangelismo aí fora, procurando quem? Aqueles que não têm Jesus ainda.
Demora um pouco, demora, mas cresce de uma maneira orgânica. De uma maneira, sabe, o que eu fico mais interessante, o que eu fico mais maravilhado em Deus e com a igreja, é que na época de 2019, quando houve o que houve, a questão que houve, a nossa igreja não parou, foi o tempo, algumas igrejas fecharam, outras igrejas, o pastor ficava falando assim, pastor, como é que está lá a arrecadação da igreja? Eu falei para ele, irmão, olha, por incrível que pareça, sabe o que aconteceu lá na pandemia com a igreja fechada? A arrecadação, ela aumentou, nós não atrasamos nada, nenhum compromisso nosso financeiro, e nós ainda conseguimos guardar uma reserva lá de emergência. Sabe o que é isso, irmão? É quando a igreja cresce organicamente, que as pessoas têm compromisso com Deus. Segundo, como deve ser o nosso comportamento diante da volta de Jesus? Com atitude de perseverança. Olha o que diz o verso 9: quando ouvirdes de guerra e tumulto, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhe disse: vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, haverá em vários lugares grandes terremotos, pestes e fome, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas continue perseverando, continue perseverando, continue avançando. Pastor, se você soubesse, irmão, o poder que tem da perseverança, só subirão aqueles que continuar perseverando em Cristo Jesus. As coisas estão difíceis para você, irmão, continue a perseverar. Ontem, eu acho que esses dias aí eu abri o meu YouTube, e aí eu gosto de ver muito podcast, e aí eu estava ouvindo um podcast que saiu, acho que ontem, antes de ontem, do Vilela, do Inteligência Limitada lá, e aí tinha uma influência lá, não sei o nome, cara, que ela deu assim um show de espiritualidade, mas não é que ela tipo ficou falando assim, é porque a Bíblia diz isso, é porque a Bíblia diz aquilo, não, é porque a menina tem, acho que, não sei se tem 17 ou 18 anos, ela está com câncer, o médico deu 4 meses de vida para ela, e ela está ali com um sorriso, a oração dela não é tipo, me cura, não, ela está tipo, aceitando, se for a vontade de Deus na vida dela, ela não desistiu, e você só porque Deus não abriu aquela porta ainda, que vai abrir uma portona para você está pensando em desistir? Só porque você está enfermo, você está pensando em desistir? Não, irmão, qual é a atitude de se esperar a vinda de Jesus? Uma atitude de perseverança. Qual é a outra atitude de se esperar a vinda de Jesus? Uma atitude de fidelidade. Olha o que diz o verso 12: mas antes de todas as coisas, vos hão de prender e perseguir, vão entregar vocês à sinagoga e aos cárceres, conduzirão vocês na presença dos reis e dos governadores, por causa do meu nome, isso vos acontecerá para que deis testemunho. Verso 17: sereis odiado por causa do meu nome, mas seja fiel. Seja fiel, continue acreditando, continue crendo. Agora, a pergunta que eu quero tornar a fazer para você: a volta de Jesus, ela está próxima?
Se você acredita que ela está próxima, se prepara. A Bíblia diz: o limpo se purifique mais ainda, o sujo se suje mais ainda. Sabe, essa questão, irmão, da gente falar assim: mas Deus é amor, vamos tocar o terror, e Deus é amor. Só que nós esquecemos que a Bíblia diz também que Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. E aí o texto que diz em Deuteronômio é: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. E a pergunta para mim e para você, nessa manhã é: nós estamos preparados? Cuidado, porque ninguém consegue escutar ninguém quando a gente vive na correria. Você já tentou falar com alguém correndo? Ou com alguém, você está falando e a pessoa andando? Sabe o que é isso? Quer dizer, irmão? Correria. E Deus está querendo falar com a sua igreja. Deus está querendo falar comigo e com você. E nós estamos correndo, sem ouvir a voz de Deus. Mas Ele continua falando todo o dia. Você pode ficar de pé, eu quero orar juntamente com você nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por estar aqui nessa manhã, nesse culto de Santa Ceia. Quero te agradecer por essa palavra que edificou meu coração, e a minha oração é que tenha edificado o coração da tua igreja. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue derramando da tua graça, Pai. Como a tua palavra diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abençoa o teu povo nessa manhã. Abençoa, meu Deus, a tua igreja nessa manhã. Derrama da tua graça, derrama do teu poder e derrama do teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Se você crê, diga amém. Deus abençoe, que você possa ficar com essa palavra no teu coração. Amém? Eu vou terminar essa palavra à noite, e se tudo der certo e não cair, vai ficar gravada. E aí você termina, assiste amanhã ou hoje e vê o restante dessa mensagem, que vai abençoar a sua vida. Outra coisa interessante que eu também queria dizer para os pais que estão aqui: no último batismo a gente batizou alguns adolescentes, e eu me comprometi com eles a fazer um discipulado com eles, um mês, 4 semanas, toda terça-feira, às 19 horas. E a gente tem um grupo. Então, se você deseja que seu filho possa crescer, mesmo que ele não foi batizado ainda, você chegou atrasado, hein, Antônio? 19 horas agora, hein? Se você gostaria que seu filho crescesse, e cara, e vou falar para você, show de bola, pensa nos meninos cheios de Deus, contando o testemunho. Pega meu telefone, manda mensagem para mim, e aí eu vou colocar você lá no grupo, para colocar você ou seu filho lá no grupo lá, para a gente continuar fazendo esse discipulado com as nossos adolescentes. Amém? Vamos agradecer. Pai, eu quero te louvar nessa manhã, quero te agradecer por tudo que o Senhor fez e vai continuar a fazer. E que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no nosso coração. Se você crê, diga amém.
Deus abençoe sua vida, ótima semana, até quarta em nome de Jesus, até amanhã, quarta em nome de Jesus.